Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Pílulas Diárias, esse nosso episódio, essa nossa jornada juntos aqui de 21 dias que a gente vem fazendo no nosso canal. Todos os dias com um vídeo novo, com uma mensagem curta, para que melhore o nosso dia, para que a gente tenha um dia com mais energia. Eu li recentemente uma parábola, uma história que me fez pensar bastante, e como vocês podem ver nessa nossa jornada, um dos lugares que eu mais gosto de ficar é exatamente aqui no jardim, perto da natureza. E essa parábola, ela é relacionada também ao que a gente pode perceber da natureza, ao que a gente pode aprender em relação à natureza. Mas para eu conseguir contextualizar um pouco mais, para conseguir ficar mais claro, eu vou contar um pouquinho dela para ti. E ela é mais ou menos assim. Tinha um rei que ele estava fazendo o seu passeio pelos jardins do palácio. E esse rei percebeu uma coisa estranha. Ele viu que uma árvore de carvalho estava começando a ficar seca, ela estava murchando. Quando ele chegou para perguntar para a árvore, carvalho, por que tu tá murchando? Por que tu tá ficando dessa forma? E o carvalho respondeu, ora, eu olho para o pinheiro e eu vejo que eu não consigo crescer como ele tem crescido, e isso tem me deixado muito triste e eu tô murchando. Nisso, quando o rei olhou para o pinheiro também estava murcho, também estava entristecido. E ele perguntou então pro Pinheiro, o que tá te deixando triste? Porque tu tá ficando murcho também, já chega o carvalho e agora é tu. Ora, é que eu gostaria muito de poder dar flores como as rosas. As rosas dão flores tão bonitas, vermelhas, grandes. E eu não dou flor nenhuma. E quando eu penso nisso, eu fico triste. Só que quando o rei olhou para as roseiras, que antes eram sempre com flores, né, bonitas, rosas lindas, ele olhou e viu que as rosas também não estavam mais produzindo. Elas também não tinham mais rosas. E quando ele foi perguntar para as roseiras o que tinha acontecido, as roseiras falaram, ora, a gente produz flores, mas a gente percebeu que a gente não produz frutos como as parreiras de uva. E a gente gostaria muito de poder ter uvas como as parreiras. E aí quando eles foram perceber as uvas, adivinham o que aconteceu? Sim, as parreiras também não estavam mais produzindo absolutamente nada e elas estavam começando a secar. Então praticamente todo o jardim do rei estava começando a ficar murcho. Mas tinha um porém. Tinha uma flor em específico que ela não estava murcha, muito pelo contrário, ela estava cada vez mais bonita. E essa flor era o amor perfeito. Quando o rei, instigado por isso, foi perguntar para os amores perfeitos o porquê eles estavam assim tão bonitos, já que todo o restante do jardim estava começando a ficar murcho, estava morrendo, eles falaram pro rei, ora, rei, a gente até pensou que a gente poderia começar a ficar murcho de ver o que estava acontecendo, essas comparações que estavam acontecendo. E com certeza a gente também gostaria de ser grande como os pinheiros, ou como o carvalho, ou inclusive conseguir fazer com que as nossas flores cheguem mais no alto, mais para cima, ou até produzir frutos. Mas sabe o que a gente percebeu? Que a gente foi criado justamente com esse propósito, de nós sermos amores perfeitos, da gente crescer da forma como a gente cresce, da gente produzir a flor que a gente produz. E já que a gente chega nessa conclusão, tem um cachorro agora latindo, né? Mas vamos focar aqui. Já que a gente chegou nessa conclusão de que nós somos assim, a gente resolveu que a gente vai dar o nosso melhor com o que a gente tem. E já que nós somos amores perfeitos e o Criador nos criou dessa forma, então a gente vai dar o nosso melhor para que assim seja. E olha que bonito o ensinamento. E se a gente for ver, realmente é o que acontece na natureza. Um limão, ele não fica olhando para o lado da árvore de laranja e pensa, caramba, eu gostaria tanto de ser uma laranja, por que eu vim um limão? Ou por que o fulano é assim e eu não sou assim? E isso eu vou ficar triste agora, eu não vou mais seguir minha vida, né? Porque eu não sou o fulano. Mas se a gente for ver, nós somos seres únicos. Cada um de nós tem as suas especialidades, as suas especificidades, as suas características. Não tem ninguém no mundo exatamente como nós. A gente pode ter pontos parecidos, sim, mas iguais a nós não tem. Então olha que mensagem legal pra gente começar a nossa segunda, mensagem legal pra gente começar o nosso dia de hoje. Porque eu sei que conforme a gente vai entrando nessa coisa de rede social, onde a comunicação está sempre tão aberta, né? A gente começa a ver sempre o lado bom de tudo, das pessoas, né? As pessoas vivem vidas sempre muito maravilhosas e a gente olha para o nosso lado e pensa, caramba, eu não vivo uma vida tão maravilhosa assim com uma pessoa, o que tem de errado comigo? Mas acontece que a gente pode olhar para o lado que a gente dá o nosso melhor.
independente das ferramentas que a gente tenha. A gente trabalha da melhor forma com as ferramentas que a gente tem. E pensando que se a gente veio da forma como a gente veio, é porque a gente tem uma característica e uma missão nesse mundo. E que então a gente faça que nem os amores perfeitos, que a gente consiga dar o nosso melhor e melhorar sempre. Aceitar as características que a gente tem e melhorar aquilo que a gente identifica que pode melhorar. Também não é uma questão de pensar, tá certo, eu vim assim, vou morrer assim, né? Tem aquela música, sou assim, vou ficar assim. Não, a gente pode identificar coisas e justamente a gente tá aqui exatamente para isso também, para evoluir, mas a gente pode identificar pontos e melhorar esses pontos. E assim sermos cada vez melhores, e assim a gente tem cada vez mais coisas boas para compartilhar com as outras pessoas. E se a gente nasceu um amor perfeito, vamos dar o nosso melhor para ser o melhor amor perfeito que a gente pode ser. Se a gente nascer um pinheiro, vamos ser o melhor pinheiro que a gente pode ser. E assim a gente consegue encontrar com mais facilidade o que a gente identifica como sendo felicidade. Essa é a nossa pílula de hoje. Eu achei esse conto tão bonito e eu quis compartilhar aqui contigo. Como tu bem pode perceber, o clima mudou muito aqui no sul do Brasil. Antes a gente estava de manga curta, sol e tudo mais. Agora a gente já tá com tricôzinho, né? Porque a temperatura caiu. Mas eu te desejo uma semana incrível, um dia incrível e que tu pense bastante nisso. E pensa qual é a árvore talvez que tu tá sendo, qual é a planta que tu tá sendo nessa história. O que a gente precisa para ficar cada vez mais próximos aos amores perfeitos. Boa? Daqui agora então eu me despeço. Se tu ainda não assistiu os nossos outros conteúdos, eu te convido a assistir eles. E um abraço para todas as pessoas que têm comentado, que têm interagido nos nossos conteúdos. Muito obrigada, isso é muito importante para todos nós. Para que a mensagem consiga chegar a cada vez mais pessoas. Boa? Se gostou, deixa um like também, isso conta bastante, a gente quase nunca pede, mas é importante pra gente aqui. Então, se é uma coisa que tu gosta, que realmente fez algum sentido pra ti, considera dar um like e até compartilhar daqui a pouco com alguém que tu queira também passar essa mensagem. Boa? Muito legal, uma ótima semana e a gente se vê então amanhã no nosso próximo Pílulas Diárias. Até lá!